Então, Ele descobriu isso e ele tava na fila ainda, já, né? eu fiquei sabendo dessa possibilidade quando tava 20 pessoas de fazer o meu. Bom, acho que agora voltou. Se você está aí na live nos assistindo, você Will avisa a passou gente, por aqui. tá? Se tá funcionando ou não. Mas como nós dizíamos, boa noite, queridos amigos do Facebook. E aí, pessoal? Beleza? Boa noite, Davi. Boa noite, Marcos. Boa noite. Bom, estamos então iniciando o Nerd em Pauta de número 30. E sabe o que isso quer dizer, meus amigos? Que nós perdemos a contagem algumas vezes. Sim, além disso, este é o último episódio do Nerd em Pauta do ano. exato, Nós voltamos no dia 16 de janeiro. Exato. Marca aí na sua agendinha do seu celular, avisa o seu Facebook para ele te lembrar que no dia 16 de janeiro de 2020 você tem um compromisso conosco na primeira quinta-feira que vale do ano. Isso, eu já quero deixar aqui que eu decidi de forma unilateral que a pauta do dia 16 serão os últimos romances e obras relacionadas à Tormenta, no caso a Flecha de Fogo, a Deusa no Labirinto e Holy Avenger Paladina. Ah, esqueceu, convenientemente você esqueceu da Joia do Labirinto. A Joia do Labirinto? A Joia da Alma. A gente já falou dele. Mas a gente também já falou da Flecha de Fogo. Já? Já. Sério? Isso é? Ixi, nem lembrava. Pois é. Não, mas a gente fala dos três, a gente fala de tudo. Pode ser? Fala do Inimigo do Mundo, Crânio Corvo, o Terceiro Deus. Holy Avenger Paladina. Isso, eu preciso ler primeiro. Você precisa me emprestar. Então, quem não quiser tomar spoilers tem até o dia 16 pra ler. Exato, porque aqui a gente não tem dó, beleza? Mas como nós falávamos, hoje é o especial Star Wars, porque, meus queridos amigos e amigas, hoje, dia 19 de dezembro de 2019, vai ao ar, estreia mundialmente, o filme Star Wars: A Ascensão Skywalker. Teoricamente, o último filme que fecha a narrativa dos Skywalkers. Teoricamente, por quê? Porque a Disney pagou, e não foi pouco, pelos direitos do Star Wars, e com certeza ela quer lucrar. Ela precisa vender bonequinho, e com isso vão haver mais produções sobre isso. Fiquem tranquilos. Sim, porque a Disney gosta de imprimir dinheiro, apesar de não ser a casa da moeda. Exato. Não, não sai, né? Bom, então vamos lá. Eu gostaria de convidá-los para fazer comentários sempre que for necessário, que for conveniente para vocês. Também gostaria de convidá-los para já deixar aquela curtidinha no canal, ajuda muito o nosso trabalho. E também compartilhar o link com seus amigos ou com seus inimigos, depende se você gostou ou não da live. O importante é que você espalhe a palavra do Nerd em Pauta para os seus amigos. E já aqui um olá pro Cassiano, que já está acompanhando a gente desde que a live começou, inclusive foi quem avisou a gente dos microfones mudos. Exato, Cassiano, você mora no nosso coração. Às vezes. Mas tudo bem, fica conosco aí, vamos falar um pouquinho de Star Wars. Você tem alguma coisa para avisar antes pra gente? Falar alguma coisa para os nossos amigos? Sim, se você não agendou sua consulta no cartório eleitoral para registrar sua impressão digital, faça. Você pode ter seu CPF bloqueado. Cara, eu não vou falar nada sobre isso. Bom... Ou enfrentar uma fila de 7 horas, que nem eu fiz hoje. Ou isso. Mas foi onde eu li a Deus no Labirinto. Então vamos falar finalmente desta franquia. Galera, primeira coisa, hoje o spoiler é free, até porque vamos falar apenas dos 6 primeiros filmes, a trilogia clássica e a trilogia moderna, que embora não devesse existir, precisamos falar porque ela faz parte da história, né? Já saliento que quaisquer comentários em louvor, honra, orgulho ou elogio ao Jar Jar Binks serão... Que é o melhor personagem da franquia. Todo fã, se você não gosta de Jar Jar Binks, você não é um verdadeiro fã de Star Wars. Não, ó, você tá na mesma laia que o pessoal que não sabia da existência da especial de Natal do Star Wars. Pronto? Posso falar? Pode. Ah, tá. Como eu dizia, qualquer tipo de comentário elogioso ou honroso ou cerimonioso ao Jar Jar Binks será sumariamente ignorado por mim, que tô certo. Ótimo. Vamos lá. Para quem não sabe, Star Wars é uma franquia de filmes classificado como Space Opera. Tá? Na verdade, curiosamente, foi o primeiro tipo de filme a ter esta classificação de gênero. Tá? Ela foi criada pelo George Lucas há 40 anos atrás? Por aí. Mais ou menos isso, 42 anos atrás. Foram lançados até hoje 8 filmes, hoje
8 filmes canônicos, tá? Sequenciados. Hoje estreia o 9º e temos 2 spin-off na forma do Star Wars, uma história Star Wars Rogue One e Solo, uma história Star Wars. Na verdade, eles também são canônicos, só que eles não são da... São spin-offs, eu quero dizer. Né? Eles são fora da timeline principal. Não Rogue One, mas... Enfim, é o que está considerado, é o que a internet diz. A internet diz que é considerado 2 spin-offs, então a gente vai. Além de uma série de animações, a mais famosa dela é Star Wars Rebels. Tem também a Star Wars Clone Wars, que é um prequel. E temos desenho animado, não temos. Jogos temos inúmeros. Eu vi alguns vídeos na internet que sugerem que vai ter alguma animação, sim. Legal. Mas animação, desenho animado ou animação 3D? Ah, desenho. legal. Deve ser interessante. Se for o mesmo desenhista dos desenhos da Liga da Justiça e da DC, porque eu gosto muito do traço deles. Não, era uma parada bem mais estilizada. Certo. Bom, antes da gente entrar finalmente na história, entrou um monte de gente aqui na live, acho que a galera deve estar de férias ou qualquer coisa assim. Eu gostaria de mandar um forte abraço para o nosso querido amigo Alisson Ravos. O Anderson Zambaldi veio aqui e nos brindou com a sua sabedoria do Choque Nerd. Missy Binks, eu não conheço esse Missy Binks, não. Ah, e é uma frase que o rei fala pro Jar Jar Binks alguma vez. Ah, tá. Lino Soares, meu parceiro de faculdade, está aí nos assistindo. Seja bem-vindo. E aí, pessoal, beleza? E também ele acrescenta aqui que também tem 2 filmes... Como é que é? Caravana da Coragem e a História Star Wars. Não. Caravana da Coragem não faz parte, não. Caravana da Coragem é aquele que só tem os Ewoks. Não é do seu tempo. É muito ruim esse filme, por favor. Não, quase nada de Star Wars é do meu tempo, Marcos. Desculpa, mas é verdade. Hoje é o dia, vamos zoar a idade do Marquinhos, né? Uhum, tá bom, beleza. Pior vai ser ano que vem, né? E a live estreia, né, bem próximo de uma data importante. Como eu dizia, o primeiro filme Star Wars foi lançado sob o nome apenas Star Wars em 25 de maio de 1977. Outra coisa que a franquia Star Wars inventou. O chamado blockbuster, o conceito do blockbuster. Sim, porque as filas para assistir Star Wars literalmente dobravam quarteirões, e isso daí era um fenômeno, né? Exato. Nunca antes tinha acontecido isso com qualquer filme. Eu não lembro os números, tá? Mas algo assim, de um final de semana, do final de semana de estreia pro seguinte, as salas de cinema que decidiram apresentar o filme Star Wars aumentaram mais do que 300%. Era cerca de 20 salas no primeiro final de semana, estouraram para 250 salas no outro final de semana. Tamanho o sucesso do filme Star Wars. Star Wars foi muito inovador na sua época, né? Apesar dele ter muitos efeitos práticos, usar bonecos, né, mecatrônicos e usar um pouco de stop motion para fazer algumas cenas, sim, ele também tinha muito uso de computação gráfica e muito inovador para a época dele. O George Lucas, ele era muito entusiasta de tecnologia, então ele investia muito pesado nisso. Exato. Teve muitas coisas que o cinema usou depois, foi inventado pelo George Lucas para fazer o Star Wars. Sim. Se eu bem me lembro, inicialmente até a Pixar Animation foi feita pelo George Lucas, aí posteriormente como é que chama lá o criador da Apple? Steve Jobs. Steve Jobs comprou dele. E o Wozniak. Então, assim, Star Wars é uma mostra de como a arte, né, como o cinema principalmente, permeia as nossas vidas e modifica a cultura e a sociedade. Não só o fenômeno do blockbuster foi criado com Star Wars, como a própria ideia do merchandising e do licenciamento de produtos também. Dizem, né, existe uma lenda na internet que a Fox gargalhou francamente quando comprou o roteiro do George Lucas e ele falou assim, não, eu não quero nenhum dinheiro por esse roteiro. Eu quero apenas exclusividade no merchandising e na venda de produtos licenciados. Ou seja, George Lucas inventou um gênero de cinema, lançou um filme fantástico, mas ganhou dinheiro vendendo boneco. Ele basicamente inventou um modelo de negócio, né? Exato. Totalmente inovador e extremamente lucrativo. Sim. Até que assim, hoje em dia, o que mais dá lucro, na verdade, em filmes, mesmo com as bilheterias bilionárias, é a venda de produtos, né? Sim, produtos licenciados. Não viu que recentemente
uma empresa de cinema estava vendendo um combo com um bonequinho, com um combo de pipoca por R$ 400. Nossa. Você paga R$ 20 na sessão de cinema e 400 na pipoca. Cara, Bem-vindos ao capitalismo. se for em 2D eu até pago, viu? Se não for em 3D. Não, nem 3D. Enfim, posteriormente o filme Star Wars recebeu o nome Uma Nova Esperança e foi seguido pelas sequências O Império Contra-Ataca e O Retorno de Jedi. Eu não sei porque eu estou lendo a pauta para falar sobre isso. Tá? Essa história, todo o arco dos 6 filmes conta a história da família Skywalker e principalmente da luta dos seus filhos, né, na forma do Anakin, na forma do Luke e na forma da Leia Skywalker, aliados à Aliança Rebelde, se juntam para derrotar o Império Galáctico e os seus senhores, o Lord Vader e o Imperador Palpatine, ou... Palpatine. Palpatine. Eu prefiro essa A pronúncia pronúncia em Palpatine. inglês? Então, cuidado com as pronúncias em inglês. Por exemplo, tem um conde chamado o Dukan. Conde Dukan, mas Que em inglês ele é o Conde Dooku. sim, sabemos. Inclusive o Torod Mule tem uma piada excelente com isso aí, né? Que o cara chega, como é que é? O cara fala uma coisa pro Yoda e o Yoda, Dooku. Ele, do mesmo, querido senhor. Bom, vamos lá, vamos dar mais uns abraços aqui. O Guilherme Barbosa está dizendo boa noite, meus nerds favoritos. Inclusive aqui ele deu boa noite antes de começar a assistir a gente. Impressionante, Guilherme. Boa noite. É verdade. O Anderson também está falando que 4 categorias de Oscar foram criadas por conta do Star Wars. É verdade. Né? Efeitos visuais, eu acho. Ele fala aqui do Oscar de efeitos. Sim, mas tiveram mais, se não me engano, efeitos. Tem essas diferenças, efeitos visuais e efeitos práticos, e acho que de maquiagem também foi criado, mas eu não tenho certeza. Com certeza o de coreografia não foi criado pro primeiro filme, porque francamente... Sério? Ah, não, o 4, né? o episódio 4. Sim. Ele não é um filme de luta, meu caro. Ele não é um filme de luta. Bom, depois disso, recentemente, foram criados mais 3 filmes, tá? Depois do Império Contra-Ataca, o George Lucas reiniciou a cronologia com o filme 1, Star Wars, A Ameaça Fantasma, seguido pela sua sequência, o Star Wars, O Ataque dos Clones, e no terceiro, A Vingança do Sith, a Rebelião do Sith. Não, acho que é a Vingança do Sith. Eu tenho aqui, peraí. Não tenho não. Olha só. Só colocar o nome de episódio, né? Pois é. Opa, eu acho que a live caiu. Hã? Oi? Não, tá normal. Eu fui chutado da live aqui. Que coisa. Voltei. O Anderson tá aqui falando, expressando o amor dele por Darth Sidious e falando que no Choque Nerd eles fizeram uma biografia completa do personagem. Maneiro. Muito Vamos legal, passar pessoal. lá para dar uma Depois a gente olhada. confere. Bom, então Agora eu fui chutado. Que coisa, hein? Alguém mais foi chutado aí? Não? Só eu e o Davi. Legal. Nós não podemos assistir a nossa live, Davi. Em 2008 foi lançado o filme Clone Wars, animado, tá? Bem, é uma franquia de bastante sucesso, com inúmeros livros que foram lançados durante a gestão da Lucasfilmes com o selo Star Wars, mas recentemente a Disney comprou os direitos do Star Wars, de tudo que leva a marca Star Wars, os nomes Jedi, os nomes de personagens, os nomes de localidades, tudo isso foi cedido, esses direitos, para a Disney, inclusive os direitos de licenciamento e venda de merchandising. Exato, e ela considerou basicamente tudo não canônico, né? Virou tudo o selo Legends, né? Que é o selo de stories Star Wars que são autorizadas, mas não necessariamente influenciam a história principal. Exato. Uma forma, né, da empresa se resguardar de eventuais conflitos narrativos que ocorram entre os livros e agora a sua nova gestão narrativa. E também isso permite que ela tenha mais liberdade criativa, né? Sem dúvida, sem dúvida. É lamentável para aqueles fãs que saíram comprando os livros e romances e tal, lamentável porque embora os livros tenham sua qualidade, as histórias tenham a sua função e o seu papel, elas não são mais tão impactantes no centro da história como eram anteriormente.
Ah, tem gente que não considera nem os filmes canônicos, então imagina, vão ter problema por causa da empresa não estar considerando alguns livros não canônicos. Né? Quem quiser, considera o que quiser. Eu tenho os 3 livros considerados a tríplice da organização Jedi, que é o Star Wars, O Caminho Jedi, Star Wars, o Manual do Sith, o Código do Caçador, Manual do Caçador de Recompensas e o Manual do Império. São, aliás, os 4. São muito bons, eu gostei muito do Jedi e do Sith. Detalhe, sabe qual foi o valor que o senhor Walt Disney Pictures Animation Studios, whatever, qualquer coisa assim, pagou pelos direitos de Star Wars? Qual? 4 bilhões e 50 milhões de dólares. Caraca. Vai ter bonequinho pra caramba esse Natal. Vai ter muito bonequinho. Bom, vamos parar de delongas, tá? E eu gostaria de ir direto pra gente falar da história. Não vamos falar... Breve recapitulação sobre o enredo dos primeiros filmes, para quem não assistiu, e alguns comentários pra gente comentar sobre os filmes em si. Beleza. Então vamos começar gente, apesar de nós falarmos dos filmes na sequência cronológica da história, a ordem correta de se assistir aos filmes do Star Wars é 4, 5, 6, 1, 2 e 3. Vamos respeitar a ideia do criador que decidiu criar e entregar ao público a história dessa forma. Eu pessoalmente assisti a série nessa ordem, na ordem de lançamento, até porque eu queria simular da melhor forma possível a experiência de quem assistiu pela primeira vez quando estava sendo lançado. Então fala ali, pro olhinho da verdade, o que você achou dessa forma de assistir Star Wars? Lembrando que você não assistiu... Eu não assisti nenhum. Quer dizer, eu só assisti os novos, os mais recentes. Você não ia assistir o 4, 5, antes 6? Antes de assistir tá. Agora Não. só tinha... Agora. Então só tinha assistido os mais novos. Hoje você assistiu o 1, 2 e... Não, o 4, 5, 6 Recentemente eu assisti o 1. o 4, 5, 6 e 1. O 2 e o 3 eu não assisti por falta de tempo. Legal. Então fala pra gente aí, o que você achou dessa ordem? Atrapalha? Incomoda? É legal? Não, porque os episódios 1, 2 e 3, eles, pelo que eu sei, né? Eles vão basicamente até o... Não é nenhum spoiler, porque tem muitos anos, o nascimento de Luke e Leia, né? Exato. Então, assim, e como a trilogia original, ela foi feita primeiro, então não vai ter, tipo, a prequel não tem nenhum impacto na história. Você pode assistir tranquilamente, porque ela seria, teoricamente, ela é fechada. Sim. Você percebe algumas diferenças na qualidade de coisas de técnicas e outras coisas que eles tinham à disposição. Sem dúvida. Por exemplo, como eu comentei aqui, a trilogia original usava muito efeito prático, muito animatrônico, maquiagens, etc e tal. E tinha CGI, mas não era tanto. E às vezes você percebia que era um pouquinho forçado, sabe? Mas não era nada muito agressivo, eles usaram muito bem. Já a trilogia prequel usa e abusa de CGI. E pessoalmente eu não gosto tanto. Muito boneco fica muito artificial. Apesar de como é um filme muito velho, vou falar aqui, mas não de forma pejorativa. A falta de qualidade da imagem ajuda a esconder um pouco com o CGI que não é tão bom. Sim. Se a gente tivesse o 4, 5, 6 sendo produzidos agora, com a tecnologia que nós temos, e ele não mudasse a sua construção e a sua narrativa, ele realmente seria um filme bem ruinzinho. Sim, tipo você querer jogar um jogo de PlayStation 1 numa TV de 50 polegadas. Fica grotesco. Sim. O Anderson está nos corrigindo aqui. Falou que o filme 3 chama A Vingança do Sith. Muito obrigado. O Anderson acha que que a Disney não compra o Brasil porque ele não está à venda. Você acha que não? Tem certeza? Depende, é só... Fala com o Raul Seixas. Entendeu? E ele diz que é melhor mesmo começar a ver pela ordem de lançamento, porque é possível que não se goste da saga. Só por isso. Exato. Se você assiste 1, 2 e 3, tem uma pegada muito mais de ação e aventura no filme do que de filosofia e história. O 4, 5, 6 ele tem um apelo narrativo, um apelo à história muito mais forte do que o 1, 2 e 3. Os personagens também são muito mais interessantes. Muito mais complexos. Mais do Obi-Wan mais velho, Gostei bastante do Luke Skywalker. Sim. Apesar de que eu tenho algumas ressalvas. Por exemplo, eu acho a trilogia original muito corrida em sua contagem de história. Sabe?
Assim, eu entendo a ideia de que a ideia é passar que o Luke, ele é tipo um prodígio, porque, mas tipo, ele aprende a usar sabre de luz em 3 dias. Sim, sim. Ele já tá manjando da força com 3 dias de treinamento. Sim. Lembre-se, o Luke é para chegar bem próximo do escolhido da profecia. Aham. Ele que é para ser o escolhido, não o Anakin. Mas a gente já vai falar sobre isso. Vamos entrar direto agora, vamos falar um pouquinho da história, porque a gente está tempo corrido, a gente acabou se alongando aqui com algumas coisas. Bem, o primeiro filme, o filme Ameaça Fantasma, nós conhecemos a juventude do pequeno Anakin Skywalker. Nós encontramos Anakin Skywalker em Tatooine, um planeta desértico com 3 sóis e um pôr do sol muito bonito do ponto de vista filmográfico. Tá? Tem uma cena fantástica no filme 4 com o Luke assistindo o pôr do sol em Tatooine e é maravilhoso. Nesse filme, conhecemos o Anakin com a sua mãe, Shmi Skywalker. Ambos são escravos numa cidade em Tatooine e recebem, por inúmeras coincidências do destino, a visita de Qui-Gon Jinn e seu aliado, seu aprendiz, Obi-Wan Kenobi. Tá? Ambos cavaleiros Jedi da poderosa Ordem Jedi. Ao longo do filme você vai conhecendo o que é a Ordem Jedi. Se você não assistiu o 4, 5, 6, talvez fique bem complicado conhecer a Ordem Jedi. Porque você é apresentado aos Cavaleiros Jedi no episódio 4. Né? Só no episódio 4 se você assiste o primeiro antes de mais nada, o cara começa a falar de Jedi, tem o Qui-Gon Jinn, tem uma nave prateada muito bonita. Por quê? Então assista o 4, 5, 6 para você entender qual é a Ordem Jedi melhorzinho. Tá? O Anderson Zambaldi faz aqui um comentário que o misticismo criado dos filmes antigos é o máximo, como não conta nada sobre o Sith e Jedi, fica tudo na imaginação. Isso eu concordo. Sim. Eu gosto mais quando a obra ela não fica se prendendo a explicações demais. Até porque, como a gente vai perceber na trilogia prequel, fica bocó quando você tem que explicar tudo muito detalhadamente. Exato. Tipo midi-chlorians. Isso, inclusive, é uma técnica do cinema oriental que o George Lucas usou propositalmente. A técnica do não explique, mostre. Entendeu? Essa é a técnica dos filmes orientais, onde ele não explica muito por que o cara pula, tipo o tigre e o dragão. Ninguém sabe por que o cara faz isso, ele simplesmente faz. Ninguém sabe por que é possível um mestre Kung Fu correr por bambu. Ele simplesmente faz e você aceita. Você vê, é maravilhoso e você acredita que isso é possível. Exato. Bom, e quando o Qui-Gon chega em Tatooine e encontra o garoto, ele descobre que o garoto tem uma alta contagem de midi-chlorians. Não existem, tá? Midi-chlorians não existe no mundo real, eu já pesquisei. Tá? Falei assim, vai que eu consigo injetar mais midi-chlorians em mim e eu consigo usar força. Não sei, né? A ideia básica dos midi-chlorians é tipo você instituir uma medida numérica para a quantidade de força que uma pessoa pode usar. É tipo o medidor de poder do Dragon Ball Z, que eventualmente não sai para nada. Vamos explicar rapidamente a força, tá? A força ela é explicada, se não me engano, no quinto filme, pelo Yoda, em Dagobah, pro Luke. Tá? Em vários momentos, na verdade, da trilogia. Em vários pedacinhos. Mas ao longo do tempo você aprende que a força é como uma energia que permeia a vida. A força existe em todos os lugares onde há vida, e inclusive onde não há. Tá? E os Jedi são capazes de sentir as flutuações dessa energia, inclusive seguir pessoas através dessa flutuação. Foi assim que o Vader, durante o hiato entre o filme 3 e 4, caça Jedi exilados pela galáxia, e é por causa disso que o Yoda se esconde em Dagobah. Mas a gente fala disso daqui a pouco. Então a força ela permeia o universo, os Jedi conseguem senti-la e até utilizá-la a seu bel prazer, como por exemplo, movendo objetos com a força da mente ou manipulando as intenções das pessoas, simplesmente fazendo com que a força flua de uma forma adequada pela mente dela. Tá? É o famoso truque Jedi. Só que só funciona com pessoas de mente fraca. Exato. Então, chegamos ao longo do filme, vários combates acontecem. Tem cenas de combate fantásticas entre o Qui-Gon e o Darth Maul, que é o vilão do filme. Eu tenho aqui uma crítica. Vamos lá. A cena em que o Darth Maul mata o Qui-Gon Jinn. Primeiro, o Darth Maul. Ele é um vilão, ele chega cheio de marra, ele tem uma aparência mó da hora, pena que não tem nenhuma fala. Ou, talvez que bom que não tem nenhuma fala. Mas a cena em que o Darth Maul mata o Qui-Gon Jinn é complicada pra mim porque, assim, eles estão num corredor, aí tipo, tem um esquema lá aleatório que
o corredor ele é fechado por umas paredes de laser. Fantástico aquele Não, é da hora. Mas assim, o Qui-Gon Jinn se separa do Obi-Wan. Na verdade, durante a luta, o Obi-Wan é jogado. Essa luta acontece nas partes baixas do porão, nas partes baixas do Palácio Imperial da Corte de Naboo. Tá? Que é importante vocês lembrarem de Naboo, que a princesa Padmé Amidala, que é a princesa de Naboo, vai ser importante mais pra frente. Eles acabam separados, e aí o que acontece? O Qui-Gon Jinn persegue o Darth Maul, acaba ficando preso entre essas paredes, e o Obi-Wan fica preso em um outro setor dessas paredes. Mas ele tá vendo a luta acontecer, ele ataca o Darth Maul, enfrenta ele sozinho e acaba virando presunto. Ao invés de fazer o que seria inteligente, que é esperar o Obi-Wan alcançar ele para os dois enfrentarem o inimigo na vantagem. Sim. É que Jedi eles não levam isso em consideração, vantagem ou desvantagem, entendeu? O Qui-Gon Jinn... Estratégia pra quê? Cara, você salta muito alto, move as forças com a mente, e você tem a porra de um sabre de luz. Estratégia pra quê? Só que eles quase não fazem isso de saltar muito alto e nem mover coisa com a mente. Esse que é o problema. Eles deveriam usar mais. Inclusive, vendo o filme, eu percebi que tem um segundo ali que, quando eles começam a lutar contra o Darth Maul, que o Obi-Wan teria a chance de cortar ele ao meio pelas costas, mas por algum motivo não acontece. Ele literalmente dá o golpe e deveria ter cortado, mas o filme não acontece isso. Certo. Bom, aí o objetivo do Qui-Gon Jinn é levar o Anakin para o Conselho Jedi e pedir ao Conselho Jedi que autorize o treinamento do jovem Anakin. O problema é que o Anakin é muito novo, passou da idade de ser treinado. Ele já é muito velho. Verdade, desculpa. Ele era novo, mas embora novo, era velho demais para iniciar os seus treinamentos como Jedi. Ele muito novo e ter passado da idade. Ele é novo para os padrões, ele é novo para o Qui-Gon Jinn, mas ele é velho para começar os treinos. Tá, tudo bem. Referência, ponto de vista. E depois de todo esse conflito, existe um conflito político por trás, que ele tenta deixar a trama mais séria, mais profunda, mas não te engana, tá? O filme não é sobre a guerra entre os separatistas, não é sobre a Federação de Comércio. O filme é sobre o Anakin, tá? Foque no Anakin, na corrida de pod, foque no menininho fofinho que vai se tornar um dos maiores vilões do cinema mundial, tá? E é interessante porque ele conhece então a Rainha Padmé, ele devia ter aí o Anakin no começo do filme tem o quê? Uns 10 anos? Por aí. Aqui. Cara, eu gostei foi muito bem feita, foi bem gravada. É legal. Ah, tá. Nosso diretor está perguntando se eu gostei da corrida de pods. E eu gostei. Foi bem feita, foi bem produzida. É legal mesmo. Não tem nenhuma necessidade, aliás, a única coisa que serve nessa cena é para mostrar como o Anakin naturalmente utiliza a força para prever as coisas. Os pilotos Jedi utilizam a força para prever o comportamento das naves inimigas e assim se proteger, defender e atacar. Então, durante alguns momentos da corrida, é insinuado que o Anakin consegue utilizar a força para isso, sim, mesmo sem treinamento. Sutil. Oi? De forma muito sutil. Muito sutil. Tão sutil que eu mal percebi quando assisti. Bom, então, após os eventos desse filme, o Conselho Jedi, na figura do seu líder, o Mestre Yoda, ele aprova que o Obi-Wan treine o Anakin como um favor ao Qui-Gon, que acabou falecendo com durante a luta contra o Darth Maul. Sim. Aqui o Anderson comenta sobre o porquê, né, que o Qui-Gon Jinn enfrenta o Darth Maul sozinho, uma coisa que o Obi-Wan teria comentado, que a geração do Qui-Gon era muito autoconfiante. Obrigado, Anderson, por estar sempre aí esclarecendo a gente. E realmente faz bastante sentido. Realmente ele era muito aventureiro, ele era muito ousado. Sim. Por isso até que ele não fazia parte do Conselho. E um comentário sobre o Conselho em si, se você reparar no filme, você vê que tem um outro alien da mesma raça do Yoda no Conselho. Ele não tem nome nem fala, mas existe mais um alien do Yoda. Preciso prestar atenção nisso de novo. Bem, então a trama no primeiro filme oscila aí entre trazer o Anakin para o Conselho Jedi e a Corte de Naboo proteger o Palácio Imperial contra o ataque da Federação de Comércio na figura dos separatistas. O episódio 2, ele dá um salto, né, dos 10 anos do Anakin para o Anakin agora com uns 19 anos. Nós encontramos eu não lembro o nome desse ator, se alguém puder me ajudar, acho que é Hayden Christensen. Pesquisem aí quem puder, tá? Nós sabemos, a partir daí nós sabemos que o mundo de Star Wars começa a ruir por causa deste ator, único e exclusivamente.
tá? Eu não gosto desse cara. Ele tá melhor em Jumper. Inclusive a gente vai falar desse filme depois. Verdade. Esse filme mostra as variações de humor e emoções que acometem o jovem Anakin durante o seu treinamento. Ele é um padawan, que no nosso universo, no universo de Star Wars, significa um iniciante nos estudos da força, tá? E durante um sonho ele vê a sua mãe, Shmi Skywalker, sofrendo nas mãos dos Jawas do deserto. Dos Jawas? Devia ter anotado aqui. Ah, não, Povo da Areia, desculpa. Existe um povo, uma sociedade no deserto de Tatooine chamado Povo da Areia, que às vezes ataca cidades e sequestra pessoas para usá-las como escravos. É o que acontece com a mãe de Skywalker. Anakin decide sozinho ir até Tatooine para tentar resgatar a sua mãe, mesmo sabendo o risco que esse comportamento tem de fazê-lo sucumbir ao lado negro. Tá? A mãe dele acaba morrendo nos seus braços, pelo menos ele conseguiu falar com ela, né? E tomado pelo ódio, pela dor e pela angústia, o jovem Anakin, de 19 anos e mal interpretado, pega o seu sabre de luz e extermina aquela tribo de Povo da Areia. A gente acha até justo, né? Mas os Jedi são como os cruzados do espaço, os paladinos. Eles deveriam ser pessoas superiores à moral normal e deveriam estar fora dos rigores da vingança e da satisfação pessoal. Ele podia ter só dado uma surra no Povo da Areia e corrigido eles, né? O Anderson aqui me corrige falando que não é a mesma raça do Yoda. Ele salienta aqui algumas diferenças. Quando eu vi o filme, a cena que ele aparece num frame, alguns poucos frames só, quando o Conselho Jedi tá e não tem nenhum foco nesse personagem. Então, pra mim, ele era muito similar ao Yoda. Inclusive porque ele tinha orelhas parecidas, um penteado meio similar. É isso aí. Posso estar enganado, mas me pareceu ser a mesma raça. Acontece. Bom, então, no segundo filme, a princesa Padmé sofre um ataque, uma tentativa de homicídio, porque ela está discursando contra a Federação de Comércio no Senado, no Senado da República. O espaço, a galáxia, ela funciona quase como uma república romana, onde cada planeta tem direito, cada planeta signatário da República Galáctica, participa de um conselho e tem direito a voto, tomada de decisões e podem ser escolhidas como líderes da República. Nesse momento, nós temos o senador Palpatine como o senador de Naboo, substituindo a Padmé, que assume totalmente o seu cargo como princesa de Naboo. No primeiro filme, ela ajuda ele, inclusive, a assumir como senador, né? Ela sofria muito, ela tinha muito problema com o tempo, né, de república, rainha de Naboo, etc. A questão é que ela precisava que agilizassem para resolver o problema com a Federação de Comércio, e aí ele faz a cabeça dela para ela dar um voto de desconfiança no antigo senador, Voto e aí de ele desconfiança? eles exatamente falam isso, voto de desconfiança. Entendi. Não, continua. E ele acaba sendo deposto e o Qui-Gon Jinn O Qui-Gon Jinn tá morto faz tempo. ele morreu. Obi-Wan? O senador? Não, o senador, Palpatine assume. Isso. E durante essa crise política, nós vemos o Anakin se apaixonando, se aproximando da Padmé. Isso sempre me deixou confuso, porque 9 anos antes, a Padmé já era princesa e era mais velha. E ele tinha 10 anos, agora ele tem 19, ela deve ter quase uns 30. Ela não era muito mais velha do que ele, aparentemente. Parecia ser, tipo, ele é pré-adolescente, ela era adolescente. Que seja. Papa Anjo, o que tem? Ela pode, né? Ela é princesa. Então, o problema é que os Jedi são celibatários, são proibidos de contrair matrimônio, são proibidos de manter relações sexuais. E o Anakin, como todo jovem revolucionário, rebeldezinho sem causa, joga às favas essa regra, casa secretamente com a Padmé no final do filme e contrariando todos os preceitos do Jedi. Inclusive, ele já quebrou 2, né? Não matar, não se vingar, não, quebrou 3. Não matar, não se vingar e não ter mulher. Eu acho que matar não é um mandamento, É um mandamento. Não, matar só em caso de defesa. Tá, tudo bem. Ele matou. Ele matou por vingança. Ele se matou por vingança. Então, ele se matou por vingança? Caramba, que vingança esdrúxula. É verdade. Ele se matou no lado da força. Ah, sim. Entendeu? Ele se bandiou pra lá.
Bom, a grande coisa desse filme, o grande show do filme 2, é que as guerras clônicas acontecem. Os clones foram um projeto de um antigo Jedi para ter uma força armada rápida e eficaz. Tá? O problema é que durante as guerras clônicas, a Ordem 66, no final das guerras clônicas, já no terceiro filme, eles dão a Ordem 66, mas a gente já fala sobre isso. A melhor parte do filme 2 é ver o Yoda lutando. E só vale a pena por isso. Você não viu, né? Não vi. Tem que ver. Terminamos o filme 2, então, com o Anakin casado, sem um braço que ele perdeu para o Conde Dooku, numa luta onde ele lutou muito mal. Ou Conde Dooku. Então, finalmente, encontramos Anakin no terceiro filme. Eles finalmente derrotam o Conde Dooku, que ele tem um nome de Sith, mas eu não lembro qual é o nome de Sith dele. Tá? O Anderson provavelmente lembra, daqui a pouco ele vai falar pra gente. Exato. O Anderson tá concordando conosco, dizendo que os Jedi nunca iniciam treinamento de ninguém com mais de 3 anos de idade. Quando o Anakin iniciou esse treinamento, ele já era muito mais velho, então ele acaba sendo muito preso às suas emoções e não consegue seguir os ensinamentos da Ordem. No episódio 3, temos um Anakin já não é um Padawan, ele não ostenta mais aquela trancinha unitária de Padawan, ele tem um cabelinho comprido de adolescente rebelde, ele usa preto, como todo adolescente rebelde, ele deixa o cabelo na frente do rosto, como todo adolescente rebelde. Não, e é emo. Como ele tem uma cena emo também, né? E aí nesse filme, esse é o 4 que tá passando no trailer. Ah, beleza. No terceiro filme, o Anakin, então agora um cavaleiro Jedi, formalmente falando, ele enfrenta o Conde Dooku e o Obi-Wan acaba seguindo. Eu tô falando de forma bem abrangente, tá, galera? É mais para despertar o interesse de vocês mesmo em assistir os filmes. O Obi-Wan enfrenta o General Grievous, que é um ciborgue androide. Ele parece um androide, mas ele na verdade ele tem o coração, a medula e o cérebro humanos, tudo recoberto por partes cibernéticas. Bom, então ele não é um androide. GURPS, se você tem mais de 60% do corpo mecânico, você não é ciborgue, você é androide. Não tinha GURPS nessa época. Ah, não, tinha sim. Esse filme é recente. Assim, GURPS foi feito junto do mundo. GURPS foi feito GURPS é as regras do mundo, né? GURPS é o manual Deus do mundo. Deus escreveu GURPS e escreveu o mundo ao mesmo tempo. Ai, caramba. Bom, eu gostaria de falar mais sobre isso, mas a gente acabou perdendo muito tempo. Eu tô vendo a hora aqui, tô preocupado. Acho melhor a gente continuar o especial Star Wars ano que vem, hein? O que você acha? Só com a trilogia clássica. 1h30? Opa, nosso diretor deu 1h30 pra gente no retorno, no dia 16 de janeiro. E então a gente vai... Você quer falar dos nossos apoiadores? Galera, voltem então dia 16 de janeiro que a gente vai terminar de falar. Eu tenho muita coisa legal pra falar pra vocês. De importante no terceiro filme é que a princesa Padmé fica grávida, e assim o Anakin prova que, diferente de Stormtroopers, os Jedi sabem atirar. Nossa senhora, essa foi boa, hein? Bom, eu gostaria então... Quer falar mais? Sim. Por favor. Apoiadores? Sim, chama o nosso apoio comercial. Hoje é o último episódio do ano, mas se você quer acompanhar nossos trabalhos, você pode nos acompanhar pelo Templo da Deusa Bêbada, nosso podcast sobre RPG e... Bom, basicamente RPG. Só RPG. Só RPG. Nós temos campanhas de sistema, campanhas de cenário e campanhas de jogo, onde você pode ver tudo que nós falamos sobre sistema e cenário em ação. Exato. Normalmente com muito besterol, muita loucura. A campanha de vampiro está terminando. Acho que tem um episódio para ser publicado essa sexta. 2 episódios para serem publicados, tá? Para terminar a temporada. E no dia 10 de janeiro, se não me engano, encerram-se as votações para qual é o programa, qual é o sistema que nós jogaremos na terceira temporada. Tem um interlúdio narrativo aí de 1 ou 2 episódios com Moá narrando o monstro da semana e depois a gente volta na temporada normal. Eu gostaria também de chamar vocês para irem lá na página da Hexatons Produções e curtirem todos os trabalhos em áudio, foto, vídeo, música. Não, música não tem ainda, mas pode ter. Né? Se você precisa gravar um disco, precisa gravar fazer alguma coisa, fazer uma publicidade para o seu show,
fala com a gente, uma cobertura midiática. Precisa gravar um vinil? Vinil? Pô, é maneiro gravar um vinil, hein? Será que dá pra gravar um vinil? Não sei. Se o Hoje, pai né? do Senku conseguiu gravar um disco num fundo de garrafa de vidro, É verdade. Também gostaríamos que vocês que gostam de tatuagens e artes corporais entrassem em contato com a New Level, estúdio de tatuagem. Os meninos são talentosos e estão doidos para tatuar aquele desenho especial para você. isso daí, pessoal. E, por fim, Mas ano não está menos importante, mas não menos importante, o ano está acabando, mas a vida continua no ano que vem. E se você tem um negócio, um produto, um serviço, saiba que a propaganda é importantíssima. E se você precisa do seu produto anunciado em uma mídia com grande alcance e um preço justo, converse conosco, com o nosso contato da Drop On. E marque um anúncio, negocie. Nós vamos Exato. fazer um anúncio bem legal para você. Exato, a gente vende tudo, né? A gente vende até gelo para esquimó. Eu não sei, você conhece algum esquimó? Não que me lembre. Então tá bom. Tem um restaurante esquimó no Rio de Janeiro que o senhor fala que eles raspam a parede com a mesma espátula que mexe o hambúrguer. Bom, eu gostaria de aproveitar que o ano está acabando, que nós não nos veremos mais até 2020, que vocês, nesse próximo feriado, conseguissem tocar no coração de vocês, passar um momento refletindo e pensando sobre aquele ser especial que, graças a ele, nós hoje podemos explorar o espaço, graças a ele nós hoje podemos voar pelos céus, graças a eles nós sabemos como as maçãs se comportam ao cair das árvores. Não esqueçam dele, Isaac Newton. Um beijo no seu coração. Tem mais algum recadinho de Natal? Ah, é verdade! O diretor está avisando pra gente. Se você gosta de música eletrônica, se você é um nerd como eu, que gosta de fritar na balada, fica aí com a gente no estúdio Drop On, que mais tarde vai começar o Drop On Música Especial de final de ano. Certo? Tem entrevista? Não, só música. Musicão. Quantos estilos você vai tocar? 4 estilos diferentes. Vai ter high-tech? Dark Minimal? Mas vai ter trance. Inclusive falar que até uma versão eletrônica de Jingle Bells e... Podia, né? É isso, meus amigos. Você não tem mesmo nenhuma mensagem de Natal? Feliz Natal. Ele é sucinto, pelo menos, né? Então é isso, meus queridos amigos. Um ótimo Natal, comam bastante chocotone, joguem as passas no cantinho do prato e deem pro cachorro no final da festa. Isso aí, pessoal. Obrigado pela sua audiência. Obrigado você que assiste a gente ao vivo, você que vê a gente em vídeo nas páginas do Drop On e do Nerd em Pauta, nos canais do YouTube do Drop On e da Hexatons. E aquele obrigado especial para você que nos verá em um holograma de baixa resolução em uma galáxia muito, muito distante. É isso aí, pessoal. Nos vemos então 16 de janeiro. Boas festas, um beijo e um queijo e até lá. Com 1h30 de duração. Caramba, vai ser longo, hein? Pô.